Luiz Felipe, a Câmara aprovou a urgência do PL da anistia e ganhou um PL da dosimetria com o Paulinho da Força como relator. Precisamos falar mais alguma coisa? Perda. Isso é prejuízo, perda. Tem que dizer o que é o que quando a coisa se apresenta. E o que a gente está vendo ali são personalidades que, individualmente e em coletivo, o centro comprou a narrativa da esquerda. Sempre comprou. Que teve tentativa de golpe, que tudo era um movimento antidemocrático, que queria acabar com abolir com o Estado de Direito e que blá, 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 blá. Então isso aí, esse pessoal que hoje agora vão estar com a caneta para escrever o texto da anistia, que eles já estão até ressignificando para outra coisa, simplesmente não acredita que temos presos políticos, que o STF agiu injustamente, que existe perseguição política assimétrica do STF contra personalidades da direita, tanto políticos quanto na sociedade. Eles não acreditam em nada disso. Eles compraram literalmente a narrativa do sistema. E eles representam o sistema. Preciso deixar bem claro. Eles não têm dose de representação popular. Assim, de onde vêm os votos que colocam essas personalidades lá? Eles são da velha política, onde você não tinha o contato direto do eleitor via rede social. Você tinha toda uma máquina que elegia esses representantes através da mídia tradicional, e a mídia tradicional, muito distante do eleitor, né? Quem é o eleito versus o eleitor. Então era um jogo de sistema mesmo que controlava, e tivemos uma abertura nos últimos 10 anos. E isso eles não estão nada um pouco confortáveis com isso aí. Então essa nova realidade, eles não sabem lidar com isso, e na opinião deles, de quem está dentro do sistema, são todos golpistas, fazem parte lá do grupo que quer acabar com a democracia, Estado de Direito, etc, etc. Então, o que nós podemos fazer agora? Voltar a protestar, mais uma vez. Não é isso que a gente acordou, que a gente queria, né? Em número, gênero e grau. Tanto na PEC, que virou uma PEC de blindagem, que era antes uma PEC de fato de prerrogativas, levando a coisa para a primeira instância, saindo do STF. Não foi isso que foi apresentado na PEC. E depois agora, na votação da urgência, você vê de novo o Centrão tirando o tapete de baixo de uma... No fundo, o representante, o deputado, ele é a parte mais fraca da coisa. Porque o deputado, ele não lidera a opinião pública. Quem lidera a opinião pública é a opinião pública. Ela já está formada. E o que estamos vendo é exatamente isso. É uma violação da opinião pública o que eles estão fazendo. Estão indo frontalmente contra. O deputado é um mero canalizador dessa vontade pública e às vezes faz muito bem, às vezes não faz tão bem assim. Mas é isso que a gente tem colocado lá. Agora, o Centrão não entende isso. Ele não sei se vai entender, porque o jogo deles é compra de voto, é ter mais dinheiro a cada ciclo eleitoral, é desvio de recursos eleitorais para seus próprios bolsos nesse processo todo. É partido que não é vinculado com a opinião pública, é sim partido que é vinculado com o Estado, com essas benesses que vêm do Estado, fundo partidário, etc. Então tudo isso aqui é o que está representando, é isso que eles representam, e é isso que vai estar agora comandando a questão da anistia. Então, do nosso ponto de vista, é uma perda. Sim. Deixa eu puxar aqui mais uma informação. Primeiro foi definida, né, a relatoria com o Paulinho da Força, obviamente alguém com um nome mais ligado à esquerda, pelo todo o seu histórico aí sindical. E aí chamaram o Aécio Neves. Eu não sei se a intenção de chamar o Aécio era ter alguém da direita, como era há bastante tempo atrás. O Aécio foi quem enfrentou a Dilma, né? Muito aqui da nossa audiência deve ter votado no Aécio lá em 2014. E aí o Aécio fez uma sequência de tweets a respeito desse projeto. E vamos destacar aqui algumas falas que ele colocou nessa thread, né, nessa sequência. Ele começa dizendo, olha, é uma decisão do Supremo da qual ele não abrirá mão. A anistia para crimes de golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito é impossível de acontecer, é inconstitucional. Não existe isso na Constituição, né? Mas o Supremo tem feito essa afirmação de que não seria possível. Então, vamos cuidar do que é possível de ser enfrentado. E aí, sugeri que esse projeto passasse a se chamar, a tratar da dosimetria, ou seja, o tamanho das penas.
E talvez seja a oportunidade de o centro dar uma contribuição efetiva para superarmos, ao menos em parte, essa polarização. Então ele fala muito que a gente tem que superar esse impasse, né? Depois ele segue dizendo isso. A gente não pode chegar na eleição com tanta polarização. Vamos tratar para que os presos de hoje possam retomar as suas vidas. Que mais? Olha, o Supremo pode entender que algumas daquelas penas estavam muito exageradas. E aí ele termina dizendo: a anistia não passaria no Supremo e aí o impasse estaria criado. Talvez alguns queiram esse impasse, chegar na eleição com essa agenda. E eu não quero. E aí ele termina dizendo que ele quer dar a sua contribuição lá. Quero dar minha contribuição para que a gente volte a discutir o futuro deste país, que não merece essa polarização na qual estamos mergulhados. Então está aí o Aécio se colocando à disposição. E aí, para terminar, a Malu Gaspar, no Globo, diz o seguinte: ministros do STF deram aval à dosimetria articulada por Paulinho, Temer e Aécio. Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes teriam concordado com a proposta, por ver que havia risco de a anistia ser aprovada na Câmara. Dizem até que eles participaram de maneira remota dessa reunião. O Lobão, e aí chama atenção isso também, né? Você tem a discussão de um projeto de lei e ministros do STF participando da discussão e dando aval para o texto de um projeto do Congresso. Então, eu acho assim, há 40 dias atrás, a gente teve um debate aqui em que a gente falou, vai ter um acordão, não vai ter um acordão, não tem como ter e tal. O que nós estamos assistindo é a construção de um tal acordão. Porque assim, é o que você disse. Primeiro, essa conversa infame entre os poderes. Você perguntou para o STF se pode assim ou se não pode, e vice-versa. Conversa ali com as lideranças do Legislativo e com as lideranças políticas para ver se está podendo. Isso não existe, nunca existiu. Depois você entra nos personagens. Aí é que a coisa vai ficar mais complicada. O presidente Temer, com todo respeito, a presidência dele foi talvez uma das melhores dos últimos anos na história do Brasil. Mas o presidente Temer é aquele conhecido por todos como aquele articulador que capaz de fazer qualquer negócio, dar nó em pingo d'água, certo? Então, vamos imaginar que a gente precisa, acho que até precisa mesmo, para o padrão brasileiro, a gente precisa do presidente Temer em qualquer mesa hoje em dia. Mas você coloca o Paulinho da Força e o Aécio e vem me dizer que as últimas linhas das afirmações são sempre iguais. Precisamos convergir tanto do Paulinho quanto do Aécio, quanto do Gilmar, que a gente comentou há 15 minutos atrás. É sempre a mesma coisa, vamos convergir para a harmonia e acabar com a polarização. Mas vamos combinar, qual é a legitimidade, quem está falando, pensando sério, qual é a legitimidade que o Paulinho da Força e o Aécio tem para mediar um negócio desse? É que é o seguinte, eles não podiam pegar ninguém da esquerda raiz, eles não iam botar lá o Lindbergh ou qualquer outra figura esquerdona. Eles não podem botar ninguém da direita, da oposição, porque o cara não ia concordar com isso. Quem é que sobra? Pois é. Para ser o relator e o articulador. Parece aquela conversa da Lava Jato, quando a Lava Jato explodiu, tinham que escolher caiu o Eduardo Cunha, tinha que escolher quem ia ser o presidente. Quem é que tem aí que sabe ler o regimento? Tem um garotão aí, o Rodrigo Maia, então põe ele, porque é o último que sobrou, não parece isso? É até melhor a história que eu acabei de contar do que essa. O Paulinho da Força, eu acompanhei a construção do Solidariedade, porque era na mesma época que a gente estava buscando as assinaturas e o registro do Partido Novo. Eu sei como foi feito o Solidariedade. Solidariedade, ele tem não sei quantas acusações de falsificação de assinatura pelo sindicato. Então isso ele chegou a ser condenado pelo STF a 10 anos de prisão. Condenado, réu confesso no escândalo do BNDES, um dos escândalos do BNDES. Então assim, é difícil olhar um negócio e falar, agora vai, agora realmente, talvez agora vá mesmo, porque como a política brasileira funciona assim, e a gente fala aqui 500 vezes sempre, que essa aqui é o país da cooptação, que as velhas forças se reorganizam, cooptam e reconstroem, que é o imobilismo em movimento, que aliás é o título do livro do Marcos, me fugiu o sobrenome dele agora, Marcos Nobre, Imobilismo em Movimento, que conta a história do MDB. E nós estamos aí vendo um modelo MDB de ação, né? Imagina, Solidariedade, PSDB que não existe mais, e MDB fazendo o quê? Mais do mesmo, né? Imobilismo em movimento. Vamos reconstruir essa salada aí e compor. E é isso que vai acontecer. Pode escrever que daqui a um ano a gente vai ver a gravação desse programa e vai falar, viu? Era um acordão que estava sendo construído.